Antes de começar, cuidado. Depois que terminar, não tenha medo e me diga nos comentários se acredita. As ruas de paralelepípedo pareciam sempre molhadas, mesmo nos dias secos, como se guardassem lágrimas do passado. Quando o vento soprava, as janelas batiam sozinhas, e as portas rangiam como se algo do lado de fora insistisse em entrar. A cidade inteira parecia segurar a respiração durante as madrugadas de lua cheia. Ninguém sabia com certeza como a lenda começou. Alguns diziam que ele era um homem comum, enlouquecido depois de perder a família. Outros garantiam que ele nunca foi humano. Mas havia uma coisa que todas as versões tinham em comum. Ele sempre carregava um saco. Um saco enorme, pesado, feito de aniagem grossa, tão gasto que parecia prestes a se desfazer. Sempre sujo, sempre manchado. E o mais perturbador, ele se mexia, calmamente, como se algo lá dentro tentasse respirar. As mães contavam a história para assustar os filhos, mas seus olhos tremiam, porque no fundo, elas mesmas acreditavam. A cidade inteira acreditava. Eles simplesmente não falavam sobre o assunto. Era como se pronunciar o nome dele fosse um convite. Diziam que ele aparecia quando a lua estava cheia e branca demais, iluminando tudo com uma luz fria que deixava as sombras ainda mais profundas. Ele nunca corria. Ele nunca falava. Ele apenas caminhava, arrastando o saco pesado que deixava um rastro fino no chão. Às vezes, moradores que moravam perto do rio diziam ouvir passos lentos na margem, como se algo, ou alguém, estivesse rondando suas casas. E então, crianças desapareciam. Sem bagunça, sem portas arrombadas, sem gritos. Sumiam como se tivessem simplesmente evaporado da noite. E por mais que todos tentassem negar, a cada desaparecimento, sempre havia alguém que jurava ter ouvido o som. Aquele som, o arrastar do saco. Rask, rask, rask. Nos anos 80, vivia ali um menino chamado João. Tinha 9 anos, e como toda criança da cidade, cresceu ouvindo a lenda. Mas diferente dos outros, João morria de vergonha de ter medo. Na escola, os amigos riam dele sempre que a rua ficava escura e ele começava a drondar mais rápido. Cansado de ser chamado de medroso, ele teve uma ideia, a pior de sua vida. Queria provar que a história era mentira. Uma noite, quando os pais já dormiam e a casa estava tão silenciosa que até os móveis pareciam ouvir, João abriu a janela do quarto devagar, com cuidado para não fazer barulho. O vento entrou frio como água gelada na nuca, e o menino sentiu um arrepio que atravessou o corpo inteiro. Mas ignorou. Saltou para o quintal e foi caminhando até a rua principal. E ali estava ela, a lua cheia, grande, branca, parada no céu como um olho observando tudo. Os galhos das árvores se mexiam devagar, sussurrando coisas que só o vento entendia. João tentou fingir coragem, chutou uma pedrinha, assobiou, mas no fundo sentia o coração batendo rápido demais. Foi então que ouviu um som áspero, pesado, arranhando os paralelepípedos da rua. Rask, rask, rask. João congelou. O ar gelado parecia ter grudado nos pulmões. Ele virou o rosto devagar, muito devagar, e viu. No cruzamento, embaixo de um poste que piscava intermitente, um vulto alto e magro demais estava parado. Imóvel, observando, o chapéu cobrindo quase todo o rosto. O sobretudo velho, tão encardido que parecia parte da própria noite. E nas mãos, o saco, pesado, arredondado, se movendo como se algo lá dentro respirasse profundamente. João quis correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se o chão estivesse segurando seus pés. O homem deu um passo, lento. O saco arrastou. Rask. Outro passo. Rask. E então o saco se esticou por dentro, como se algo empurrasse o tecido tentando sair. João finalmente conseguiu correr, mas correr de verdade. O vento cortava seu rosto, os olhos ardiam e o coração parecia querer escapar da garganta. Ele passou pelo campinho abandonado, pelas casas adormecidas, pelo portão da igrejinha, tudo borrado na sua visão de desespero. Mas atrás dele, sempre atrás. Rask! 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 O som não diminuía, não aumentava. Ele simplesmente acompanhava João no exato ritmo de sua corrida. Como se o homem do saco soubesse exatamente a velocidade
do medo. Ao chegar em casa, João entrou pela janela, trancou, empurrou a cama contra ela e se enfiou debaixo das cobertas. Não dormiu. Passou a noite inteira ouvindo o próprio coração e imaginando se, a qualquer momento, o saco arrastaria do lado de fora. Na manhã seguinte, a notícia correu rápido. O filho da vizinha, um menino de 7 anos, não voltou para casa. Tinha saído para brincar no quintal pouco antes do anoitecer. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. Só encontraram, perto da entrada da mata, um pedaço de aniagem sujo, como o tecido de um saco antigo. Rasgado, com pequenas marcas, como se dedos apertassem de dentro para fora. Depois disso, João nunca mais saiu depois do anoitecer. Cresceu com medo da lua cheia. Aprendeu a reconhecer silêncios que não deveriam existir. E até hoje, quando a noite cai e a lua aparece enorme no céu, todas as janelas se fecham na cidade. Todas as casas silenciam. As crianças são mantidas perto, porque quem já ouviu o som nunca esquece. E se você prestar muita atenção, bem no fundo da rua, às vezes é possível escutar rasc, 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 o saco sendo arrastado. E todos sabem, ele sempre volta para buscar mais alguém.